Todo mundo já deve ter ouvido que basta insistir para que uma hora as coisas deem certo. Mas e se não der? Será que a gente está pronto para lidar com a possibilidade do fracasso? Afinal, a gente cresce cercado de expectativas. Nossas, dos outros, do mundo. Mas e quando o caminho não leva onde a gente queria? Faz sentido jogar tudo pro alto ou é mais gentil encarar o fracasso dentro de uma ótica da possibilidade de continuar tentando? No fim das contas, a gente parece ser motivado pela cobrança. E se a gente cobra acerto o tempo inteiro, inevitavelmente a gente vai sentir que está fracassando. Mas será que a gente sabe fracassar? Para falar de fracasso hoje, eu vou ser um pouquinho contraditório, porque eu vou receber aqui um amigo meu que para mim é o oposto disso. Ele é um sucesso, eu babo em tudo que ele faz. Ele tem 26 anos, é comunicador, publicitário, apresentador do Resort Costa do Sauípe e um dos nomes nacionais exclusivos do squad de criadores da Aramis, marca de moda masculina. Se você tá achando pouco, o Cauã Raymond dá vários likes nesse rostinho no Instagram. Tá bom pra você? Matheus Araponga, seja muito bem-vindo. Será que a gente vai se entender aqui hoje? Gente, tô até arrepiado. Oi, Peu, tudo bem? Eu amo essa intro. É simplesmente. Vamos falar de fracasso, e a intro é um grande sucesso. Ai, para, juro, eu fico com tanto medo disso. Medo de quê? Eu não gosto de contar coisas que deram certo. É muito doido isso, né? Porque eu trabalho mostrando resultados. Resultados qualitativos, performance. Só que falar sobre isso dessa forma organizada, como você trouxe, gera uma sensação de meu Deus, e quando isso não for tudo, sabe? E quando vier o fracasso, será que as pessoas também vão falar sobre isso? Porque parece que não tem espaço para o fracasso acontecer, mas existiram vários fracassos para chegarem em alguns sucessos. Conteúdos que foram até a V9, V8, frustrações, gritos, choro, dor de cabeça, sensação de tontura. Enfim, é que essa parte a gente não mostra. Conteúdos que eventualmente também não vieram ao mundo e só a gente sabe que eles existiram. Faz parte. Exato, tipo, tal qual esse episódio que a gente tá gravando pela segunda vez porque a primeira fracassou. E ninguém ia saber disso se a gente não falasse. Ai, juro. Eu fiquei muito ansioso, inclusive, em relação a isso também, né? Porque depois de um episódio tão bom, que foi aquele primeiro que a gente gravou, repetir a dose parece também uma necessidade de repetir todo o efeito positivo que ele teve. Só que só essa expectativa já denuncia que estamos em outro momento. Completamente. E abandonar essa ideia de tentar superar o que foi feito, sabe? Difícil, viu? Gente, pra vocês que estão ouvindo, a gente terminou esse mesmo episódio com esse mesmo tema que a gente gravou e o microfone não funcionou de uma forma tão contemplativa que a gente se mandou áudio no WhatsApp e falou assim: foi bom, né? E a gente ficou tipo, caraca, foi muito bom, muito bem construído. Não sei o quê. Só que esse, a gente já começou de outro jeito, já tem um outro contexto. Eu estou em outro momento de vida, Peu está em outro momento de vida, estamos em um outro ano, inclusive. Então, né? Tudo isso eu fico tipo assim, meu Deus. Aham. Tomara que seja tão bom quanto o outro, mas mesmo que não seja tão bom quanto o outro, é sempre bom estar aqui com você. Porque no final a gente se entende, né? É isso. A gente terminou outro catártico. Eu estava olhando assim pro computador, tipo assim, meu Deus, então é isso? Porque foi praticamente o primeiro que eu gravei, assim. Agora a casca tá um pouquinho mais dura. Eu já gravei alguns, então eu desapeguei um pouquinho, mas eu tava muito nervoso. Não, não tava não. Tava assim. Então assim que terminei, eu fiquei tipo assim, caraca, como é que surgiu tanta coisa disso aqui? Foi mesmo. Ah, foi meio que isso, amigo. A gente já tem alguns minutos de podcast e a gente tá só fofocando. Eu amo. A retenção foi pro Beleléu, a gente já perdeu a audiência. Se você ainda tá aqui, dá um oi. Se você ainda tá aqui, comenta. Mas é isso, amigo. Estamos vivendo em outro momento e com novas possibilidades de fracasso num novo ano, né? Nossa, não fala isso não, porque fui ver um negócio na internet aí que me mandaram de calcular qual que é o número do seu ano e a gente tá no ano do número 9 e aí eu fiquei assim, meu Deus, vou procurar o significado disso para poder entender melhor sobre. E aí, o que que você descobriu? Eu descobri que é um ano muito importante para a gente ter um entendimento mais claro sobre encerramentos de ciclo. Projetos, dinâmicas, amizades, amores, coisas que se encerram para dar espaço para coisas novas chegarem. E por mais que tenha muito entusiasmo,
na possibilidade do novo, a questão da finalização dá né? Dá um medinho. Terminar as coisas dá um medinho. E como terminar essas coisas dá ainda mais medo. Porque pode acabar de qualquer jeito, né? Eu acho que como as coisas terminam é mais uma questão do que o que vai terminar. Porque se terminar bem, tá tudo bem. Mas é isso, a gente também carrega essa expectativa, né, de terminar bem. E o que é terminar bem, né? Em que contexto é terminar bem, né? E bem pra quem? Porque às vezes o que é bem pra gente não tá bem pro outro, né? Eu acho que na maioria das vezes, o que é bom pra mim, obviamente, não necessariamente vai ser bom pra você, mas a gente pode estar falando de universos muito próximos, porque a gente tem ideais muito próximos. Então, muito dificilmente, pessoas que eu me relaciono dentro da minha área de vínculo vão ter interpretações diferentes sobre o que é bom e é ruim, sobre determinado desfecho. Faz sentido. Acho que a gente concordaria se a gente encerrasse alguma coisa sobre a forma como a gente concorda, como a gente terminaria, se foi positiva ou negativa. Porque a gente tem um olhar empático, né? E exercitar o olhar empático sobre o outro também é uma forma de ter esse filtro, se aquilo foi bom ou ruim. Porque se foi bom pra mim, mas não foi bom pro outro, não foi bom. Sim, Entendeu? Tipo, ainda que tenha sido bom pra mim de alguma forma, não foi bom pro outro, não foi 100% bom pra mim. A gente é diplomático, vamos lá. sim. Mas e aí, depois que acaba, independente da forma que acaba, como é que a gente analisa se o que acabou foi um sucesso ou foi um fracasso? Eu acho que esse é o tipo de análise que a gente faz durante, não no final. Porque no final, a depender da forma como foi, existe muito teor de temperamento que pode enviesar aquela interpretação. Eu acho que durante a vivência, até aterrando esse tipo de comportamento para uma narrativa presente, aquilo está em que lugar? De um fracasso ou de um sucesso. A forma como acontece hoje, se eu tivesse que tecer uma opinião sobre uma dinâmica X da minha vida que eu estou em dúvida se está saindo da forma que eu queria ou não. Porque eu acho que depois que acaba, a gente tem naturalmente uma dificuldade de lidar com finais. Então, naturalmente, a gente vai ser conduzido para interpretar aquilo de uma maneira não tão positiva, por mais que a gente esteja conformado com o desfecho. É, eu acho que faz sentido, faz sentido. A gente está constantemente fazendo essa análise, né, se aquilo é um sucesso ou é um fracasso. Eu acho que sempre que termina, e isso também depende, assim. Eu acho que quando é a gente que dá fim às coisas, a gente acaba sentindo menos essa sensação, de certa forma. Mas aí quando o fim parte de um fator externo, aí eu acho que essa questão do fracasso bate mais forte, assim, sabe? Não sei. Pensa, por exemplo, assim, vamos estabelecer uma relação de trabalho. Se você se organiza e você, enfim, vai eh, tocar algum projeto seu e você precisa sair do seu emprego, você pede demissão, a sua sensação de fracasso é muito menor do que se, por exemplo, você, por alguma razão, for demitido. Assim, por mudanças de planos da empresa, que não seja nada tão grave, mas assim, quando é um fator externo, a sensação de fracasso é muito maior. Tem uma impotência, né? Eu não tive, porque é isso, no primeiro cenário você trouxe uma organização que me fez ter uma ação meio que calculada. No segundo momento, eu não sei se eu lido com uma demissão de trabalho como um fracasso, porque na maioria das vezes demissões que vêm de maneira inesperada não estão alinhadas com performance, estão alinhadas com alguma necessidade da empresa. Eu acho que o fracasso tem mais a ver com o que eu estou entregando. E uma demissão de última hora, que não tem um acompanhamento, assim, porque assim, tem gente que é demitido fazendo um bom trabalho. Não necessariamente ela fracassou, entendeu? Às vezes, eu acho que a ideia de fracasso ela só é aplicada quando tem uma construção pessoal de sentido para o contexto que está sendo interpretado. Porque senão a pessoa não fracassou, ela só foi surpreendida, ela foi injustiçada. A gente pode aplicar outros tipos de terminologia, mas fracasso tem muita gente boa que, nesse contexto que você trouxe, né, se apropriando dele, é demitida não porque fracassou, mas porque aconteceu. Mas será que nosso ego permite que a gente enxergue assim logo de cara? Não.
É isso, por isso que eu te falei que eu acho que esse tipo de análise, ele não deve ser feito após a finalização de um ciclo, porque o primeiro instinto da gente é sempre se justificar, ou se revoltar, ou se contrair, sabe? E isso não dá espaço para uma análise tão consciente diante daquela circunstância. E quando a gente traz isso para outros tipos de fim, saindo de trabalho, por exemplo, relações interpessoais. Vamos falar de relações, eu acho ótimo. Assim, diferente de uma relação profissional, um namoro, por exemplo, eu acho que se ele te pega desprevenido e termina do nada, você não fica com a ideia de que fracassou, porque pra você tava tudo bem, sabe? Você tá vivendo ali, tipo assim, o seu sonho de princesa. Aí do nada a pessoa vem e termina. Eu acho que o primeiro sentimento não é de fracasso, é de revolta, é de querer culpar o outro. A gente nem olha pra si. E o fracasso eu acho que é um movimento de olhar pra si. É, Agora, se as coisas não estão indo bem, ou durante de novo, e você vai sentindo que tipo aquilo não está indo para o caminho que você esperava, que os pontos de concordância estão menos favoráveis, que estão existindo mais atritos do que momentos contemplativos, eu acho que você começa a se habituar com a ideia de uma finitude. E aí você começa a pensar que você pode ter fracassado naquela relação. Eu acho que no âmbito de relacionamento, o fracasso ele vem durante o processo, ele não vem na finalização. Eu acho que aquele discurso de onde foi que eu errei, sabe? Não cabe. O fracasso não, então, assim, o fracasso não é uma métrica que a gente tira nas conclusões. Ele é algo que acompanha, né? A gente vai fazendo essa análise de qualidade, de certa forma, até das relações que a gente está inserido, né? Exato. Por exemplo, vamos lá. Se você está fazendo uma dieta para emagrecer, e aí você tem 2 refeições livres na semana, mas eventualmente você come fora de casa, pede um delivery, existe um lugar de consciência para entender que você está fracassando na sua dieta. Então, quando você for no seu nutricionista e ele virar para você, poxa, você não atingiu seus resultados, ou seja, você fracassou, mas ele nem precisa dizer isso. Não é para ser uma surpresa. Ai, como assim eu fracassei? Eu fiz tudo o que você pediu. Porque você não fez. Você estava ciente do fracasso. Exato. Eu acho que as escolhas que a gente faz no dia a dia nos levam aos lugares que a gente já tem uma noção. Tipo assim, eu não vou dizer que são lugares definidos, porque eu acho que nada é 100% definido. Mas a gente tem consciência das escolhas que a gente faz e de onde pode estar levando a gente aquelas movimentações, sabe? Então, óbvio, se eu tenho um objetivo de perder, sei lá, 10 quilos em 2 meses e eu não sigo a risca ou minimamente o que foi passado, eu entendo que a minha margem de não acerto, ela tá muito maior do que eu esperava. Então, a minha chance de fracasso porque fracasso é uma palavra pesada, mas a minha chance de fracasso é maior do que poderia ter sido se eu tivesse seguido direitinho. A gente está iminente a isso, de certa forma, né? A gente dá a margem para a possibilidade do fracasso. E aí, quando a gente Mas não tá alheio. e aí é incrível porque a gente dá a possibilidade para o fracasso, e aí quando possivelmente a gente fracassa, a gente se frustra diante disso, quase sempre. Eu acho que É. a gente age com certa surpresa, mesmo a gente tendo previsto que isso é uma possibilidade. A gente sabe que é possível fracassar, a gente dá o combustível que o fracasso precisa, e ainda assim, quando a gente fracassa, a gente tem aquela sensação de tipo assim, caraca, fracassei. E como se isso fosse uma grande surpresa, quando na verdade é o que você falou, a gente vem dando a brecha para o fracasso ao longo do caminho. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não acho que é um lugar de tipo assim, vamos ficar vigilantes para não fracassar, porque o próprio ato da vigilância é um fracasso. Total. Eu acho que estar consciente, inclusive, é muito diferente de estar vigilante. Porque você pode estar consciente de decisões que não são tão boas, mas mesmo assim você escolhe tomar. Uhum. E de certa forma, talvez, acho que algumas vezes, em algumas relações, a gente enxerga o fracasso como um ponto final. Quando, na verdade, por exemplo, você fracassa hoje,
você sempre vai ter amanhã. Amanhã pode ser que você acerte, ou amanhã Exato. pode ser que você fracasse em outras coisas. Eu acho que você trouxe um ponto muito bom. A gente tem que interpretar o fracasso a partir da ótica da temporalidade. O fracasso ele não é um fenômeno que a gente pode analisar sem considerar uma régua. Então, se a gente for considerar cada dia como único, como é que a gente aplica a ideia de fracasso diante da quantidade de atitudes que a gente toma ao longo de um dia? Porque assim, eu posso ter fracassado ontem na minha decisão de ter pedido um delivery e ter furado minha dieta porque eu precisava desse afago. Mas amanhã é um outro dia. Será que se eu fizer 50 minutos de esteira, de alguma maneira eu não gero uma compensação de danos, se é que a gente pode chamar dessa forma? E de certa forma, a gente se a gente for olhar se a gente for tirar essa questão da temporalidade, por exemplo, você pode ter errado ontem, de certa forma, se a gente for enxergar isso como um erro, você saiu da dieta, enfim, e aí às vezes a gente encara o fracasso como uma desculpa para fracassar mais, vamos chamar Uhum. assim. Então, por exemplo, já que eu errei ontem, eu posso largar de vez, sabe? E a gente enxerga esse fracasso como um ponto definitivo. Não, se eu cometi esse erro, então agora tudo já está perdido. Quando não, você teve aquele fracasso ali, mas amanhã você vai ter outras inúmeras possibilidades. É, mas isso daí também é uma coisa muito doida, né, velho? Porque as pessoas que associam fracasso à derrota, elas entram num estado de não possibilidade preocupante. Porque se a gente tem uma variante nova e potencial cada vez que a gente dorme e acorda, a derrota ela te tira isso. E querendo ou não, a gente está usando esse parâmetro de dias e, enfim, esse dorme e acorda como uma renovação. Mas assim, a gente pode usar métricas minúsculas. A cada hora que passa, a gente tem novas possibilidades de fracasso e de acerto. Exato. Poxa, eu passei o dia inteiro sobrecarregado de trabalho. Eu tô tonto, com dor de cabeça, assim, tô no meu limite. São 15 horas. Será que se eu fizer 2 horas de caminhada, nem duas, vamos lá, 1 hora de caminhada, eu não tô minimamente fazendo um esforço para desopilar parte daquilo que me sobrecarregou nas horas anteriores? E a gente bota essa sensação de que, tipo assim, pronto, o dia tá perdido. Quando na verdade o dia tá acontecendo, agora. Exato. Pois é, por isso que é aquilo que eu falei no início, de que eu acho que o fracasso ele precisa ser interpretado no tempo presente e a gente acaba sendo mais inclinado a ter uma análise mais consciente disso enquanto as coisas acontecem, porque quando passou, parece que fazer essa gestão ela é um pouco mais difícil. Eu levei muito tempo para entender isso, assim, em diversos âmbitos, na verdade, porque é isso, o fracasso ele assume diversas formas a depender do que a gente está falando, né? Existe fracasso no que a gente metrifica de relações, projetos pessoais, enfim. É isso, a nossa régua é a nossa régua. Isso é tão poderoso. Isso. É porque às vezes a gente toma como medida coisas do tipo, não, hoje está sendo um dia ruim. Amanhã eu vou acordar e tudo vai estar melhor. E se você tirar um cochilo de 2 horas, não conta? Entendeu? Tipo assim, eu entendo que a régua de um tempo de sono, existem várias variáveis, inclusive, que se inclinam para poder ter esse tipo de ditado. Mas às vezes é uma coisa que você precisa de 3 horas de sono. Depois do seu almoço, caso você possa. E aí você já vai acordar se sentindo melhor e você pode pensar melhor naquilo que aconteceu e entender outras formas de reparar ou agir diferente daquilo que você se frustrou, porque o fracasso vem também da frustração. Sim, eu acho que eles andam bem em conjunto, inclusive. É possível você se sentir fracassado sem estar frustrado com algo? Acho que sim, se você for honesto com você mesmo. Eu acho que é aquilo que a gente falhou, que a gente falhou foi A ótimo, a gente gente falhou. falhou, sim. É aquilo que a gente, aquilo que a gente falou, é de que se você percebe que você está errando ao longo do caminho, não tem como você esperar um resultado diferente. Então, se você for honesto com você mesmo, mantendo esse exemplo, vamos usar um exemplo de uma relação. Se você comete erros constantes numa relação
e a pessoa com quem você se relaciona, ela te comunica isso diversas vezes e ainda assim você continua repetindo os mesmos erros. Se essa pessoa termina essa relação, eu acho que dá pra você se sentir fracassado, tudo bem, mas eu acho que não dá pra se frustrar porque isso foi comunicado, isso foi, se você for minimamente honesto com você mesmo, você percebe que aquilo era inevitável, se você estava se comportando daquela forma, entende? Já eu acho ao contrário. Eu acho que tem espaço para você se sentir frustrado, porque foi um episódio que é de alguma maneira minimamente traumático, inesperado. Quer dizer, inesperado não, mas é minimamente fora daquilo que você esperava, mas não necessariamente foi um fracasso. Ou foi. Porque assim. Ai, para a gravação, que tema sensível. Vai, vamos. É nele mesmo que a Não, gente vai. juro. Não, sério, a gente vai entrar numa brisa aqui agora. É aí que começa a ficar bom. O fracasso e a frustração, eles não estão em lugares tão próximos assim, porque você pode estar frustrado com alguma coisa sem ter o entendimento de que você fracassou, porque eu acho que o fracasso depende da pessoa que teve a ação. E a frustração depende não necessariamente da mesma pessoa, pode ser de um terceiro. Então eu posso estar frustrado com a atitude de alguém sobre mim, mas eu acho que eu só vou me sentir fracassado com a minha atitude diante daquela situação. Entende? Faz sentido também. Eu acho que um é um espelho que você olha para dentro, e eu acho que o outro traz a possibilidade de você projetar para o outro. Eu acho que a frustração tem mais a ver com a expectativa que você tinha em alguma coisa ou em outra pessoa, e o fracasso tem mais a ver com a expectativa que você tinha sobre si mesmo diante daquela situação. Sim. E dá para se sentir frustrado mesmo inserido num, vamos chamar o oposto de fracasso de sucesso. Eu acho que mesmo estando inserido numa narrativa, digamos assim, de sucesso, dá para se sentir frustrado. Dá, com certeza. Por isso que é isso. Apesar de serem coisas que andam juntas, elas também são diferentes. Porque eu posso estar, sei lá, arrasando nas coisas que eu tô fazendo, mas no off eu tô assim, meu Deus, eu precisava ter mais tempo livre para poder fazer meu cardio todo dia. Então, assim, eu tô frustrado porque eu não tô conseguindo operar uma outra dinâmica da minha vida da maneira que eu gostaria, apesar de profissionalmente eu estar tendo sucesso dentro de uma outra dinâmica que está de acordo com o que eu tô me propondo a fazer. É, e de certa forma a gente entra até num papo assim de não necessariamente aquilo no que a gente é bom é um sucesso pessoal. Aquilo que a gente, vamos supor, nas normas da sociedade de sucesso, a gente pode ser bom em alguma coisa e não necessariamente aquilo é o que a gente quer ou que vai fazer a gente feliz. E aí a gente entra nessa dinâmica da frustração. Eu vou usar um exemplo extremamente pessoal. Assim que a gente gosta. Estamos aqui para isso. Eu sou muito bom com publicidade. Isso pode ser considerado um sucesso, ou eu deveria estar nesse ambiente de sucesso. Mas se isso não é o que eu quero fazer, ou não é o que me satisfaz, de certa forma, é um sucesso ou é um fracasso? É um sucesso frustrante. É um sucesso frustrante. É isso. Dá para se sentir frustrado ainda que você seja tecnicamente um sucesso. Eu acho que tem pessoas que ainda com sucesso elas sentem que elas fracassaram. E de certa forma eu acho que, por exemplo, dá para você ser um sucesso em muitos aspectos e ser um fracassado no quesito família, por exemplo. Às vezes eu acho que tudo isso vira uma grande loucura porque a vida é um eterno gerenciamento de ações. E essas ações envolvem necessidades, perdas e ganhos. E eventualmente a gente vai precisar se posicionar diante de determinadas esferas para poder conseguir coisas que estejam alinhadas com a priorização dos nossos interesses. Então, se em determinada circunstância da minha vida, dentro de certa temporalidade da minha régua, eu precisar abrir mão de um treino para conseguir trabalhar mais, é porque aquela atitude de trabalhar mais está me colocando mais próximo de um ideal de sucesso e realização, e a atitude, consequentemente, de não treinar me coloca mais próximo
de um lugar de frustração e não realização. Mas tudo bem, porque naquele momento que eu decidi fazer essa escolha e essa renúncia, era o que fazia mais sentido para mim. Então foi um gesto consciente de gerenciamento de ações. Porque a gente sempre vai acertar e vai fracassar. A gente sempre está fazendo escolhas. E fracassar é fazer escolhas. Eu acho que a chance do fracasso sem organização é maior. E eu acho que a organização, ela ajuda a minimizar os efeitos de um fracasso. Mas a organização também é tendenciosa para a criação de expectativas. Porque não tem como você se organizar para uma coisa sem confabular sobre ela. Então, tudo tem expectativa e tudo tem fracasso. Eu acho que talvez a expectativa seja um antônimo do fracasso. Será? Uma coisa que não fracassou, ela atingiu suas expectativas, certo? Sim. Porque assim, a expectativa também é muito pessoal, assim como o fracasso, é um espelho. Então, uma coisa que foi extremamente alinhado com o seu ideal, ela foi uma coisa que deu certo, foi uma coisa que te supriu. Então, eu acho que a expectativa ela pode ser considerada um antônimo do fracasso. Se eles são direções opostas, o cumprimento da expectativa e o fracasso, como que a gente lida quando a gente fracassa com a construção dessa expectativa? A gente destrói tudo, a gente. Porque, querendo ou não, se a gente vai com a expectativa, a gente tem que ir encarando a possibilidade de fracassar. O fracasso é sempre uma possibilidade. Então, se a gente vai com expectativa e eles são caminhos opostos, o que é que a gente faz quando a gente se depara, por exemplo, no lado oposto, que é o lado do fracasso? O que é que a gente faz com essa expectativa que a gente estava carregando? Eu não acho que existe o caminho da expectativa e o caminho do fracasso. Eu acho que existe o caminho. E durante esse caminho existem chances de fracasso e chances de expectativa, mas eu acho que o caminho é um só. Eu acho que a gente se prepara sempre para corresponder às expectativas do que a gente tem, mas quando a gente lida bem com a possibilidade da não realização delas, a gente diminui o peso do fracasso. Já ouviu o ditado de que a expectativa é a mãe da merda? Sim, A merda é o fracasso. faz sentido. Mas aí a gente. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma relação com fracasso muito. Hoje em dia, minha relação com fracasso tem melhorado muito mais, principalmente depois de terapia e tudo mais. Mas eu acho que eu tenho uma relação de que. Porque a sua relação com a expectativa também mudou. Exato, é isso. Eu tinha essa relação, tenho ainda um pouco, na verdade, de que são dois caminhos, quando na verdade é isso que você falou, é um caminho que a gente vai, de certa forma, compondo. Exato. E quando a relação que a gente tem com a expectativa muda, eu acho que o peso do fracasso também muda. E aí, como será que a gente controla isso? Não sei, mas eu acho que a partir do momento que a gente não se cobra tanto para a expectativa, a gente não se culpa tanto pelo fracasso. Eu acho que são forças inversamente proporcionais. E eu acho que também tem muito daquilo que você falou da vigilância. Você falou da vigilância e do. Qual que foi a outra palavra? Da consciência. Eu acho que o caminho da consciência é um bom caminho para rebater essa sensação, sabe? É, porque a depender de quem você seja, a vigilância, ela já é uma perspectiva de fracasso, na minha ótica. Porque ela é uma predisposição para uma supervisão iminente. E esse tipo de alerta, ele é constante. Então, para mim, uma pessoa que opera nesse modo, ela já fracassou. E quando eu falo ela já fracassou, não é tipo, não tem jeito, acabou. Não, é um lugar de revisitar já, sabe? Já tá no momento de, tipo assim, entender outra forma de lidar com isso. Sim. Isso daqui não tá legal, não tá funcionando. É, porque eu acho que também esse é um ponto importante. O fracasso ele não é, como você falou, um ponto final, ele não é definitivo. O que é definitivo é o quanto aquele copo está na beira. Se você percebeu que está pertinho de transbordar o que já transbordou, a sua tomada de decisão ela precisa ser definitiva. Tipo assim, o que é que eu vou fazer para isso daqui tomar outros rumos? Como eu posso entender novas formas de operar dentro desse caminho?
É isso, se a gente tem um caminho só, esse caminho ele tem texturas diferentes, e em algum momento a gente está lidando com um tipo de textura que a gente não tem maturidade, preparação, consciência ou afinidade, a gente precisa entender dentro daquela rota possibilidades mais gentis com a gente de fazer aquele trajeto. Você tá falando e eu tô aqui pensando, tipo assim, caramba, é. E às vezes o fracasso está justamente em você ficar dando murro em ponta de faca. Você vê que não tem aderência de pisar naquilo. Você tá pisando em ovos como quem pisa em pedras. E aí eu acho que a percepção do quanto você tá pisando, se apropriando dessa metáfora, que é um lugar de consciência importante para tomada de decisão e sair da ideia de fracasso, sabe? Pô, se eu tô fazendo isso aqui o tempo inteiro e não tá funcionando, o que é que eu posso fazer de diferente para ter, então, uma outra variabilidade de comportamento? Sim. É, e querendo ou não, pela ótica do outro, muitas vezes isso pode parecer um fracasso, quando na verdade é um movimento de libertação e de tentar uma outra possibilidade dentro do caminho, sabe? É uma vivência. Eu acho que as pessoas que ficam presas à não possibilidade de mudança, elas estão próximas de uma ideia muito. É que eu não gosto de falar equivocada, mas eu vou usar porque eu não pensei em outra palavra. Uma ideia muito equivocada sobre as coisas, porque as coisas estão mudando o tempo inteiro. E aí eu volto para o que eu comecei a falar no início do podcast sobre fechamentos de ciclos e aberturas de ciclo. Dá medo a gente pensar o que está fechando, mas eu acho que redirecionar a atenção para como fecha é muito mais importante do que para o que fecha, porque fechar e abrir portas é um movimento natural da vida e dos caminhos. Então, a ideia de fracasso, ela está muito mais atrelada ao gesto do que ao ato em si, sabe? Mas eu gostei da associação entre fracasso e expectativa como forças inversamente proporcionais. E eu acho que, como sociedade, a gente vem aprendendo melhor a lidar com as expectativas e, consequentemente, isso faz a gente aprender a lidar melhor também com a ideia de fracasso. Eu tenho essa impressão também. E eu acho que, sobretudo, valorizar muito a nossa própria expectativa, porque, querendo ou não, eu acho que se a gente tenta entrar nessa pira da expectativa coletiva, ou da expectativa do outro, enfim, da expectativa até, eu acho que até a expectativa ela precisa de um manejo. Porque, por exemplo, as expectativas que eu tinha um ano atrás não são as mesmas expectativas que eu tenho hoje. Porque você era um ano atrás e você é outro hoje. Exato. E aí, se eu me apego naquilo e eu não me permito essa possibilidade de mudança e de vivência, eu acho que isso é um fracasso comigo mesmo. Eu acho Perfeito. que é o que você falou, essa questão do morro em ponta de faca, sabe? Para mim, o fracasso ele tá na insistência. Nesse caso, entendeu? Do murro em ponta de faca. E, sobretudo, insistir da mesma forma. É, exato. Eu acho que quando as pessoas falam assim, não, vai sem expectativa, que parece até distópico pensar isso, né? Porque ninguém vai sem expectativa. Mas, tipo, vai sem expectativa é uma forma de falar assim, tá tudo bem se der tudo errado. Sim, é isso. Sabe? Tipo, tudo bem, vai sem fracasso. É a mesma coisa. Porque realmente são lugares. Gente, eu tô muito brisado com isso agora. Porque realmente são lugares muito opostos. Então, sempre que eu tiver com receio, em determinada circunstância, de fracassar, eu vou pensar: e se eu não tiver expectativa sobre como vai ser? E aí entra numa coisa até um pouco mais ampla do que isso. Será que dá pra gente entrar em qualquer coisa sem expectativa? Eu acho que não, mas dá pra gente pensar: é, qual a minha próxima expectativa a partir dessa ação? Uhum. Sim. Isso é uma forma, inclusive, de confrontar a expectativa, porque você não vai ter a resposta imediata, sabe? E aí você quebra. É, mas aí de certa forma também, se a gente for pensando, se a cada expectativa a gente for pensar na próxima expectativa, eu acho que também isso pode entrar num lugar de ansiedade, não? Ah!
Eu acho que total, se a gente for, tipo assim, se a cada expectativa a gente for pensando no próximo passo e na próxima expectativa, eu acho que a gente pode acabar entrando nesse lugar, nesse pensamento um pouco ansioso. Eu acho que o rolê tá justamente em você não conseguir pensar qual que é a próxima expectativa, porque não é uma coisa que vai vir fácil, entendeu? Eu acho que você quebra a ansiedade justamente porque você não dá material pra ela. Vamos lá, eu tô num palco, vou fazer uma apresentação. Tô preocupado, de fazer alguma coisa que pode ser um fracasso. E se eu pensar, mas qual a minha próxima expectativa com isso aqui? Não, pode dar merda. Pode dar merda. Eu acho que pode cair nesse lugar da ansiedade, sabe? Ai, pode dar merda. Eu acho que talvez, se a gente sempre vai carregar a expectativa com a gente para onde a gente vá, em tudo que a gente entra com expectativa. Perfeito. Eu acho que talvez seja o caso daquilo que você falou no começo, entrar com expectativa, mas com expectativa consciente. Porque se a gente for entrar vigilante, isso vai dar errado, a gente vai entrar nesse estado de alerta e que por si só já é um fracasso. Então, se a gente entrar com esse olhar de honestidade, de aceitar que é uma possibilidade fracassar, mas entendendo que dentro da temporalidade, amanhã você pode tentar de novo, é o que talvez dê certo, sabe? Não enxergar como o fracasso como um ponto final e como definitivo, e nem como definidor da nossa vivência. E você sempre pode tentar de novo? Porque às vezes você não pode. Eu acho que sim. Por exemplo, você está fazendo um trabalho. Às vezes você não tem uma segunda chance. Você não tem uma segunda chance naquele trabalho, mas você continua trabalhando. É verdade. Tipo, aquele momento é único, né? Ele não volta mais. Pode ter outros momentos como esse. Exato. Eu acho que é enxergar dessa ótica de, tipo assim, por exemplo, o relacionamento fracassa. Talvez eu nunca mais tenha uma chance de ter um relacionamento com aquela pessoa, mas eu ainda vou me relacionar e nos próximos relacionamentos eu entro já com essa bagagem, sabe? E com esse lugar de, tipo assim, beleza, eu posso tentar de novo isso daqui. Faz sentido. Ai, amigo, eu gostei de onde a gente chegou hoje. Tô chocado ainda eu acho que eu tô chocado com essa comparação de, tipo assim, caramba, como isso que você falou, como que a gente tá falando da mesma coisa e como que a gente conseguiu construir raciocínios tão diferentes. E eu acho que isso me deixa muito feliz, porque é isso. Eu não estava esperando que fosse ser igual a primeira vez que a gente se falou, mas eu tava curioso para ver o que ia sair. E ainda, tipo assim, mesmo se isso for pro mundo, ou se a gente decidir gravar outro tema depois que a gente ouvir, eu já tô feliz, porque foram duas construções que na minha cabeça foram incríveis. Não, 100%. Momentos de conversa com você são sempre válidos. E confabular sobre ideias que ficam na cabeça da gente, da forma como ficam na cabeça da gente, se sentindo à vontade para falar sobre isso, é muito corajoso também. Então, é isso. Tipo, eu achei maravilhoso. Amei falar sobre o fracasso dessa maneira, chegar nas conclusões da forma como a gente chegou, e até chegar a conclusão nenhuma também, porque existe uma beleza no espaço negativo, né? No espaço vazio. Espaço negativo é muito de design, né? No espaço vazio. É, que é justamente uma aba pra gente pensar e é uma coisa que vai reverberar. Eu acho que, tipo assim, do outro podcast eu lembro muito pouco de coisas que eu falei, do outro episódio, né? Coisas que eu falei, coisas que a gente mencionou, mas desse, eu acho que tem coisas que vão ficar na minha mente, ecoando, sabe? E eu acho que talvez eu tenha sido um pouco mais feliz nesse, porque eu estava falando na aula de teatro ontem, inclusive, eu tenho muito hábito de escrita. Então, em todas as coisas que eu estou vivendo, eu tento impor o mesmo controle sobre a narrativa que eu tenho quando eu estou escrevendo, que é completamente diferente. Então, me deixa muito feliz quando eu consigo, por exemplo, isso daqui que a gente está fazendo não existe um roteiro, não existe um storytelling planejado, e para mim isso é meio que libertador, não tentar controlar essa narrativa, sabe? Ver o que vai saindo disso e ainda que saia de forma desorganizada, ainda que a gente não chegue a lugar nenhum, como você falou, que a gente atinja esse espaço
negativo, esse espaço vazio. Isso tem total valor, sabe? Porque é algum lugar, né? É algum lugar. Não existe lugar nenhum, só um lugar. É. Ai, amigo, mas é isso. Amei. É sempre bom estar com você. É sempre bom conversar e principalmente quando a gente conversa já é muito legal, mas conversar nesse contexto de tipo assim, isso vai virar algo e as pessoas vão ver a forma como a gente conversa, eu acho isso muito engraçado. Não, me aterrou 100% essa conversa, porque assim, eu tava aqui desde cedo. Olha que eu fiz meu cardio hoje, hein? Mas eu tava aqui desde cedo, imerso numa dinâmica de trabalho. Aí virei pra minha mãe mais cedo e falei assim: é isso, sabe? Verão começou. E assim, respondendo orçamento, tendo que preencher contrato, emitir nota, aí ligam pra fazer reunião, aí do nada, ai, tem que refazer roteiro, aí do nada, ai, tem que agendar a gravação de outro conteúdo. E eu já tava me sentindo só sufocado, assim, sabe? Tipo, muitas demandas e etc. Eu falei, não, vou conversar com o Pedro sobre fracasso. E a conversa, de alguma forma, foi um afago, porque a expectativa, ela dita um ritmo. Ela é acelerada. Porque, assim, quando você faz muitas coisas, né, de forma simultânea, você tem expectativas simultâneas sobre muitas coisas. E isso é um nível de exposição muito alto. E eu sou a pessoa que gosta de resolver tudo de vez. Só que não precisa. Sim. E isso não é um fracasso. É, exato, porque a ideia de temporalidade é um marcador pessoal. Então, se eu não responder hoje um roteiro que eu acabei de enviar e que foi solicitado uma V2, eu posso fazer amanhã. Eu posso preencher os dados de um contrato, de um pagamento que vai ser feito em 60 dias, depois de amanhã. Ou daqui a 2 horas. Exato. Então, assim, ter essa clareza, que é uma coisa tão óbvia sobre a ideia de temporalidade, é uma coisa que a gente precisa estar constantemente fazendo um resgate, senão a gente fica o tempo inteiro com um senso de urgência. Sim. E isso é um perigo, porque também entra no lugar do alerta, É, da vigilância. pois é. Eu acho que eu vou parar de abrir abas, sabia? Eu acho que eu vou fazer esse exercício pro próximo ano. Eu não quero parar de falar. Eu vou fazer esse exercício pro próximo ano, é que eu tô pensando aqui, conversando com você. Mas, tipo assim, eu tenho aqui aberto uma aba pra preencher contrato, uma pra poder revisar roteiro, uma pra agendar diária de gravação, uma de outro cliente que eu tô em negociação, uma de outro cliente que eu tô fazendo uma revisão de material. E se eu usar uma aba por vez? Ou no máximo duas? Se essas duas tiverem dependência, né, uma de outra, tipo, tô preenchendo alguma coisa e tal. Mas assim, e se eu fizer esse exercício de não abrir várias abas de vez, será que eu diminuo minhas abas emocionais também? Pelo menos no trabalho. Você vai fazer isso, você vai me contar, porque se der certo eu vou tentar também. Eu abro muita aba. Eu abro muita aba, a gente abre muita aba, Aham. a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo e resolver tudo ao mesmo tempo. E eu acho que isso tira a gente de um lugar de consciência sobre o que está sendo expectativa e o que está sendo fracasso. Porque ninguém que abre muita aba e se importa o suficiente com o que faz não tem medo de fracassar. Sim. Total. Então a gente só tá aumentando o tamanho do medo, sabe? Tipo, do fracasso. E subindo o sarrafo da expectativa. Ai, amigo, é isso. Um beijo. Vai embora não, vamos Não, a gente fracassar. vai ficar aqui. Eu só tô encerrando a. Só tô encerrando a gravação, mas a gente vai ficar aqui. Eu ainda quero falar coisas com você. Agora é nossa conversa no off. Agora é nossa conversa no off. Fiquem aí imaginando o que é que a gente conversa no off. E um beijo. Beijo, gente. Obrigado, Peu. A Gente Se Entende é um podcast semanal, onde a gente vai discutir juntos o que faz a gente ser a gente. O que dói, o que intriga, o que nos diferencia e o que conecta a gente. Já me segue lá no Instagram, @pocelino, e fica à vontade para mandar sua sugestão de tema, seu elogio ou sua crítica. Eu aceito, mas eu também não fico calado. A gente se ouve na semana que vem. Muito obrigado. Tchau!